Olá, meus irmãos, estamos aqui em mais um vídeo e aqui falando sobre a dinâmica EBD. Olha só que bacana. Estamos aí com a lição de número 4, Puritanismo, um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. Olha só. Então, nesse domingo, dia 26, nós vamos estar vendo essa lição maravilhosa. Eu vou estar lá com certeza, se Deus assim nos permitir, né, se não voltar, nós estaremos lá sentadinho para aprender. E lá nós vamos estar aprendendo sobre o movimento puritano, o movimento visionário e alguns aspectos de puritanismo e o pentecostalismo. Gente, e eu quero compartilhar com vocês, olha só, nessa lição, quero compartilhar com vocês. Não, nós vamos estar lá, né, aprendendo sobre puritanismo, né? E eu quero compartilhar com vocês essa dinâmica, uma dinâmica maravilhosa. Mas antes, eu vou explicar essa dinâmica já já para vocês. Antes, eu gostaria de trazer aqui justamente um alerta sobre o pentecostalismo, que nós vamos falar, nós vamos ver isso lá no terceiro tópico. Olha, gente, eu estava lendo em Atos, né? E aí eu estava pensando como foi o nosso Pentecoste, né? Após o Pentecoste, como é que era o comportamento da igreja. E lá eu pude perceber em Atos 8 que logo após a morte de Estevão, apedrejamento, né? E o apedrejamento foi triste, gente. Mas triste para os que ficaram. Para o nosso irmão Estevão foi maravilhoso. Por quê? Porque ele viu o céu e viu Jesus, ele teve uma visão, uma revelação. Quando ele estava fazendo a sua defesa, ele teve essa visão. E quando ele teve a visão, todos ficaram aborrecidos e começaram a levar ele lá para fora e começaram o apedrejamento. E sabe o que aconteceu? Ele dobrou os joelhos e bradou: Senhor, não consideres culpados deste pecado. Ou seja, um coração altamente perdoador, gente, altamente perdoador. Isso é o que o Pentecoste fez na vida dos apóstolos, de muitos. Olha Pedro, gente. Pedro, ele andava com Jesus, ele pregava a palavra, ele era um homem que dava alimentos, distribuía os alimentos, porque Jesus fazia isso. Então ele fez todo o social, ele teve a pregação, mas faltou o revestimento de poder. Faltou aquela convicção que só o Espírito Santo de Deus dá. E foi isso que fez com que Pedro negasse a Jesus. Então, bem aqui nessa parte, eu gostaria de compartilhar essa experiência, né? Essa experiência da palavra de Deus para nós pentecostais. Quando nós tivemos a morte de Estevão, veio uma grande perseguição sobre a igreja naquela época, uma grande perseguição, conforme lá Atos 8:1. Veio uma grande perseguição sobre a igreja. E Filipe desceu para Samaria para pregar a palavra. E aí começa o capítulo 8, né? E lá ele pregava e pessoas eram libertas de espíritos imundos, coxos e paralíticos começavam a andar, eles eram curados e até o mágico que estava por ali, né? Ele creu, foi batizado e ficou atônito com os sinais, os grandes sinais que acompanhava ali Filipe, né? Agora vejam bem, com todos esses sinais, com a pregação de Filipe, com tudo que ele estava fazendo, olha só o que a igreja de Jerusalém percebeu. Todos, a cidade estava feliz porque tinha realmente acontecido muitos sinais e prodígios. Porém, olha a preocupação dos líderes de Jerusalém com aqueles irmãos em Samaria, que agora convertidos,
batizado nas águas, mas olha só, enviaram para lá Pedro e João. Por quê? Porque a preocupação que, embora crentes batizados nas águas, precisavam receber agora o Espírito Santo de Deus. Irmãos, Pedro sabe a diferença entre um crente religioso, um crente piedoso, de um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Ele sabe, porque ele viveu os dois momentos. E ele foi para lá. E lá a Bíblia fala aí, ó, no capítulo 8, do versículo 15 ao 17, que ele impunha as mãos sobre os irmãos e eles recebiam o Espírito Santo. E Simão até quis negociar, disse, rapaz, isso aí é maior do que aqueles sinais e prodígios, porque você impõe as mãos e as pessoas são cheias do Espírito. Eu quero esse poder. Esse é o poder do pentecostal, gente. Esse é o poder do pentecostal, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Isso faz total diferença. Então, no meio dessa lição, nós vamos pegar os exemplos bons, mas nunca podemos abrir mão de nossos exemplos que vieram lá da igreja primitiva, do Pentecoste, que é ser cheio do Espírito Santo. Valorizar uma vida cheia do Espírito Santo é fundamental para nós. Por quê? Porque é isso que nos mantém aquecidos, tá? Isso que nos mantém aquecidos. Mas como eu prometi que era rápido, aí está a dinâmica. A dinâmica ela vai funcionar da seguinte forma: você pode traçar um caminho. Esse caminho você pode pegar um papel, crepom, do jeito que você achar interessante, fazer um caminho. Eu coloquei aí para uma forma bem simples, porque uma fita, quase todo mundo consegue uma fita, né? Então faz a fita assim e desenha com a fita no chão um caminho. E pede para os irmãos, já faz umas pegadas no papel, várias pegadinhas no papel. E esse papel você vão entregar com a caneta para alguns dos irmãos que vão participar da dinâmica, para deixar mais dinâmica a aula. E aí o que vai acontecer? Quando eles pegarem, eles vão escrever naquela pegada um novo hábito, um hábito para eles poderem ter uma vida mais contrita com Deus, mais cheias do Espírito Santo, um hábito que eles vão ter que começar a adotar para ficar mais puro, mais santo, né? Um hábito que eles vão ter que adotar para que eles possam ficar mais conectado com a palavra. Qual é o hábito? Cada um vai escrever, aí vai colocar isso lá no chão, né? E vai ter um cesto. Arrume um cesto, então, para que os irmãos possam colocar os pedidos lá, né? Os pedidos na caixinha, como se fosse entregando para Deus, certo? Como se fosse entregando para Deus. Essa é a dinâmica. Bem aqui nós temos ela passo a passo para vocês, tá? Desde o material até lá. Divaldo, mas esse aqui ainda está complicado. Vocês acham que ainda está complicado esse aí? Vocês podem me pedir, tá? Eu mando esse slide para vocês. Então, tem também um que, quando eu estava preparando isso aqui, me veio à memória, né? Pode ser um espelho, 2 espelhos, já dá uma boa dinâmica também para esse tema de pureza, né? De aproximação da palavra, né? Então, o 2 espelhos, um sujo, meio embaçado, e o outro bem limpinho. Qual é o que vai refletir mais, né? A sua imagem. Então, a pureza, ela se reflete, quanto mais puro, quanto mais cristão, quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus nós formos, mais nós vamos refletir a imagem do Deus Todo-Poderoso, o qual nós servimos. Então, irmãos, como eu prometi, era para ser bem mais curto e eu quero agradecer a vocês. Use essa dinâmica,
para deixar a sua aula mais up, mais uau, né? Por quê? Porque quando você usa uma dinâmica, fica mais gravado na memória das pessoas. Lógico, gente, não use a dinâmica para perder a espiritualidade daquele momento tão gostoso que é a EBD. Mas com muita espiritualidade, use a dinâmica. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Então curta, comente e compartilha, tá? E mande aí, vocês veem que eu estou cada vez melhorando um pouquinho mais. Eu gostaria de ouvir as suas opiniões aí nos comentários. Eu vou responder para você e agradecer e orar pela tua vida. E ore por nós também, para que Deus nos dê mais e mais sabedoria para estar aqui compartilhando essas dinâmicas todo domingo, uma dinâmica nova para você. Que Deus abençoe. Até mais.